Página 19. Vamos agora ao item 10, a Rainha Elizabeth I. Bom, contextualizando o que nós estamos estudando, né? Nós vimos que a Inglaterra está dividida, aqueles países, né? Escócia e Inglaterra, que são muito ligados, né? John Knox, ele era escocês, mas tudo fazia parte da Inglaterra, sofreu perseguição no período da Maria Sanguinária, mas ele também defendia, né, uma reação a essa perseguição da Maria Sanguinária, defendia a luta armada, como Calvino também defendia, todos eles defendiam, né? Bom, agora Maria Sanguinária, vamos dizer, para a sorte dos protestantes, o governo dela foi curtinho, né? Então, ela assumiu o reino em 1556 e morreu em 1558. Então, o governo dela foi curtinho. E quem assume o reino agora é uma protestante, que vai ficar conhecida como Elizabeth I, Rainha Virgem, porque ela nunca se casou, né? Bom, o ano é 1558 da era cristã. Elizabeth reinou sobre a Inglaterra entre os anos 1558 e 1603 e adotou o protestantismo como religião oficial. Elizabeth era filha de Henrique VIII com Ana Bolena. Bom, eu contei para vocês a história de Ana Bolena. Ana Bolena foi a segunda mulher de Henrique VIII. Ele queria ter um filho, isso é uma questão de honra para o homem, né? Só que quando os reis tinham muitas mulheres era fácil, mas no catolicismo já não podia, tinha uma só mulher, a mulher dele não dava um filho, ele se divorciou dela, casou com Ana Bolena. Então, e Ana Bolena acabou dando uma filha para ele, né? No final ele matou essa mulher também, dizendo que ela tinha traído ele. Bom, acabou matando ela. Para saber como os anabatistas eram tratados na Inglaterra durante o seu governo, podemos consultar os escritos de seu maior conselheiro, o protestante William Cecil. Escreveu em 1569. As próximas imperfeições se encontram aqui em casa, são estas: o estado da religião, que se encontra por muitas maneiras enfraquecido, pela ousadia ao serviço a Deus, pelo aumento de números e de coragem dos batistas ou anabatistas e criminosos da religião, e finalmente pelo aumento de irreligiosos e epicureus. Então ele coloca os batistas ou anabatistas como um grupo, vamos dizer, problemático, né? E coloca eles como criminosos da religião. Este documento é importante por marcar um momento na história em que os anabatistas passam a ser chamados de batistas, e também por confirmar o crescimento do verdadeiro evangelho, enquanto o falso evangelho ligado à política os perseguia. Bom, coloquei um outro texto aí de um historiador batista que ele diz: é uma ingloriosa tarefa refazer a história de doutrina e sucessão anabatista na Inglaterra, devido à forte perseguição contra esses grupos no século XVI. A revolução provocada pelo ex-luterano Münster na Alemanha, você veja, isso é um historiador que está falando, que Münster ele era um luterano, que ele se separou do luteranismo. Mas eu digo que o luteranismo nunca se separou dele. Ele se separou de Lutero porque ele foi trabalhar numa cidade onde tinha muitos camponeses passando fome, ok? E Lutero ficava contra os pobres e a favor dos ricos. Lutero deveria fazer uma defesa, né? Vamos diminuir os impostos. Não fez isso, acabou que o discípulo dele, né, Münster, ele acabou, vamos dizer, dirigindo uma revolta do povo contra Lutero e contra o reino, né? Para tentar conseguir terra para plantar.
Bom, então a revolução provocada pelo ex-luterano Münster na Alemanha e precipitadamente colocada na conta de todos os anabatistas gerou uma perseguição ferrenha no continente e não foi diferente na Ilha Bretã. Thomas Crosby diz que muitos dos dissidentes foram para a Holanda, não poucos batistas ingleses e holandeses, de modo que agora nenhum número de dissidentes de qualquer denominação ousava aparecer. Ou seja, Thomas Crosby, que é esse historiador inglês da história das igrejas que só batizam adultos, em 4 volumes, uma obra respeitadíssima, infelizmente não tem tradução para o português, não? Então ele está descrevendo que os batistas ou anabatistas começaram a ser descobertos. Então muitos deles têm que fugir, ir para a Holanda, 200 quilômetros, atravessar um mar, né? Atravessar um mar. E passagem de barco era cara. Então não eram todos que podiam fugir também, não. Ele prossegue. Thomas Crosby diz que eles, os batistas, estavam envolvidos em todas as perseguições causadas por causa dos inconformistas, sob o nome geral de puritanos, pois todos aqueles que se recusaram a se conformar com a Igreja da Inglaterra eram contados como puritanos. Esse ponto aqui é fundamental. Eu estou nesse período todo mostrando para vocês, se dedicando a martírio e sofrimento dos anabatistas e documentos que mostram que as igrejas anabatistas ou batistas existiam em grande quantidade na Inglaterra. E o que esse documento, esse Thomas Crosby, diz é que as igrejas que vão nascer na Inglaterra, que nós vamos estudar daqui para frente, chamados inconformistas, os próprios batistas, não? Os congregacionais, na verdade, eles são todos anabatistas. São novos nomes dados aos anabatistas. Foi isso que eu consegui perceber na história, que praticamente ninguém percebeu, poucos perceberam, né? John Christian, Thomas Crosby, né, perceberam, mas esses foram ensinos que eles foram tentando suprimir na história, mas são documentos que não tem como ser negados, não? Então, haviam sim grandes quantidades de igrejas anabatistas na Inglaterra, só que elas estavam sendo perseguidas há séculos, não? O próprio anabatista, como eu mostrei para vocês, John Wycliffe, ele foi queimado depois de morto, do ódio que o Papa tinha dos anabatistas.